Eu estou aqui meio que de improviso, porque era para ter vindo o professor D'Abreu, que é o titular na cadeira de siderurgia, que eu fui titular por um bom período até 90, quase 88, parece. De lá eu saí para fazer uma das coisas que não são muito comuns, que foi desenvolver uma tecnologia nova. E essa tecnologia nova, ela hoje está maturada ao ponto de ter uma unidade industrial, dimensão industrial, em início de operação, aqui em Pindamonhangaba, dentro da usina da Gerdau, e ela é um joint venture hoje da nossa empresa, basicamente dos engenheiros que trouxeram isso do laboratório da PUC para uma tecnologia, mais o BNDES e a Vale. E, por consequência, como empresas de capital aberto, as empresas de capital aberto são muito menos grandiloquentes que os professores da PUC. Então, nós temos um pouco essa questão, mas eu acredito que dentro de um período curto, a Vale vai também fazer uma maior distribuição de resultados. O que eu posso dizer, Nassif? A maioria das pessoas olha a tecnologia como uma coisa técnica. E a tecnologia é um modo de ganhar dinheiro. A tecnologia, eu brincava muito nas minhas aulas, eu dizia, tecnologia se define por CAPEX e OPEX. Qualquer coisa fora disso aí é papo de professor da PUC. Eu era professor da PUC. E realmente, né, você quando usa, eu também dizia isso dos engenheiros, né, você pensa que vão ser contratados para fazer engenharia, vão se decepcionar se vão ser contratados para fazer lucro. E, na verdade, e até isso, talvez uma crítica que a gente faça a nós próprios, os nossos cursos de engenharia são muito fracos em economia. E o engenheiro se perde muitas vezes nas técnicas em si, sem procurar ver o que acontece com o CAPEX e o OPEX. E eu talvez, por ter tido como profissional, menos como professor, eu nunca fui professor de tempo integral, sempre fui horista, com pensamento na França, nos Estados Unidos, a gente sempre trabalhou muito associado com o pessoal da GM nos Estados Unidos, o pessoal da Usinor na França. A gente via como é a maneira de pensar da estrutura econômica maturada. E, especificamente, né, você tem na cultura dos países fatores que ajudam e fatores que atrapalham. A gente adora o Brasil, mas o Brasil é um país que ainda dá os primeiros passos nessa brincadeira de fazer siderurgia, de fazer indústria maturada. Você vê aquele pessoal que vem lá da Revolução Industrial, que vem fazendo o que é hoje, o que a gente diria a grande revolução da ciência e tecnologia do século XX, né? Que a gente até se perde dentro desse quadro, né? Eu brinco, meu pai morreu recentemente com 104 anos. Ele dizia, eu quase não acredito. Eu, quando era menino, não existia o automóvel. Eu vi o homem descer na lua da minha sala de estar. Ele ficava mais impressionado de ter visto do que de que o homem tenha ido à lua, né? Então é um negócio tão rápido. E se for pelo TI, então, né? Aí é que a coisa fica louca, né? Quer dizer, você imaginar o que aconteceu com a internet, com tudo mais, e no tempo que aconteceu, você fica realmente impressionado. Mas a siderurgia, ela é um animal grande, ela é um grande paquiderme. Ela tem dificuldade de fazer mudanças, porque cada passo são passos de grande peso. E eu, desgraçadamente, me meti na inovação. Eu estava brincando com a Fabiana aqui na porta, eu brincando com ela, dizia, vocês fizeram me convidar a pessoa errada, porque eu sou o dissidente, eu sou daqueles que não se convida até que esse troço lá funcione. Mas realmente, back on time, isso lá pela década de 80, eu me convenci que o alto forno não era mais o processo para o planeta do século XXI.
O Horto Forno está aí há 400 anos, ele foi pensado para minério granulado, porque Deus não teve a ideia de botar dentro do minério o carvão. E o conceito, o preceito, isso, o princípio que está por trás dessa tecnologia, que eu falei, chama-se Tecnored. É a tecnologia que eu criei há 30 anos, veio dos bancos da PUC, passou. Eu estava brincando com o Nassif, ele dizendo, um dia faz um musical da Broadway contando a saga desse processo. Já tivemos até que praticamente sair do país e depois voltar. E, na verdade, ela é que nos Estados Unidos chamamos um mind-boggling, porque ela muda completamente o modelo. Ela é a chamada autorredução. Então, vocês têm alguém aqui de siderurgia? Não tem. Você de onde é? Eu sou engenheiro metalurgista. Hoje eu estou no meio da siderúrgica, mas por muito tempo estive na Villares. Então, onde eu estudo bastante os processos de siderúrgica. Villares de onde? A antiga São Caetano e a Vibasa. A antiga Vibasa também. Bom, pois é. Você deve lembrar que talvez o primeiro projeto industrial nosso foi para botar na Vibasa. E essa planta está dentro da Vibasa. No tempo do Martins, que o Martins era diretor da Villares. Hoje ele é diretor da Vale. Né? Bom, a autorredução é uma coisa tão simples que você fica pensando se não é possível que seja assim. O que é o Horto Forno? O Horto Forno é um grande charuto. E por que ele é alto? Ele é alto porque ele é lento. E por que ele é lento? Porque ele é feito para uma reação do tipo gás sólido, em que você gera embaixo um gás e tem que dar tempo a que esse gás penetre numa pedra. Olha que problema. Faz de conta que você é um gás. Já imaginou penetrar numa pedra? Não é uma tarefa simples. E é por isso que o Horto Forno tem 25, 30 metros de altura, porque tem que dar tempo para que essas coisas todas se passem, bababá, e quando chega embaixo, aquilo está muito quente, embaixo ele derrete. Porque ele é alto, a pressão embaixo é muito grande, então ele exige o coque. Então, por que o Horto Forno é alto? É alto porque é lento. Por que ele exige coque? Ele exige coque porque ele é alto. E o que é a autorredução? Ela é uma ideia tão simples quanto possível. Ela diz, bom, a brincadeira não é botar o átomo de carbono lá dentro, a gente não tem esse pó de minério na nossa mão? Tem. Não tem o pó de carvão? Tem. Por que não bota logo no mistura e já faz assim? Então, você troca o modelo gás sólido por um modelo sólido, e você já botou o gás lá dentro. Aí basta aquecer isso aí, e com uma velocidade impensável para os metalurgistas clássicos, aquilo vira metal. O que o Horto Forno leva 8 horas para fazer, o Tecnored faz em 15 minutos. O resultado. Se é 15 minutos, a coluna do Horto Forno do forno Tecnored é bem menor que essa coluna aí. Se é bem menor, não precisa de coque. E se não precisa de coque, bota o carvão lá dentro, não precisa de sinterização. Então não tem sinterização, não tem coque, não tem PCI, não tem nada. O que acontece com o CAPEX? O CAPEX saba. O custo de uma planta Tecnored é menos da metade do custo de uma planta clássica. Coqueria, sinterização, Horto Forno, PCI, oxigênio, imagina. E o OPEX é 20, 30% menor. Agora sim, agora tem equação econômica. E isso tem repercussões. As repercussões mais graves, eu acho que, como é que chama isso? Alvissareiramente graves, é que você pode repensar o supply chain. Você pode repensar, Nassif acabou de falar, a velha e milenária estrutura de somos exportadores de minério. Por que nós somos exportadores de minério? Porque a tecnologia clássica exige minério na China, na Índia, no Japão. E o que a gente acaba fazendo? Visto a distância, esse aqui tem uma grande briga que eu tinha também, né? Porque depois que eu deixei de dar a siderurgia, eu dava planejamento de projeto, e aí a gente lida com taxa de juros, essa coisa toda. A briga dele com taxa de juros era igual a minha, né? Quer dizer, enfim, mas você entende, é pela remanência e por
uma coisa forte na humanidade, que é a invariância replicativa, né? A matéria saiu da situação de trilobita para homem em Marte, que não está mais na Lua, né? Você saiu para isso com dois mecanismos antagônicos: a mutação genética, que é uma revolução, e a invariância replicativa da célula, que faz tudo igual, faz o filho com a cara do pai. Então a gente sente que, se não houver essa combinação, vira tudo porra-louquice, né? Muda aqui, depois muda outra vez, não. Então é preciso ter mesmo uma combinação de dois fatores, um radical e o outro conservador. E é um pouco as assembleias do mundo civilizado estão ali para provar isso. Mas então, voltando ao ponto, quando você permite que a etapa de fabricação do ferro, porque siderurgia, você que é metalurgista sabe disso, faz uma grande confusão do todo com uma parte. A siderurgia é feita de iron making e steel making. Quer dizer, você tem toda essa fase preparatória, sinterização, coqueria, alto forno, PCI, é uma fase caríssima, e produz um produto que, em relação ao aço, tem um valor agregado baixo. O resultado disso, né, em inglês a gente diz iron making barely breaks even, quer dizer, mal e mal dá para pagar o custo, remunerar capital nem pensar. E quem é que acaba fazendo o milagre da siderurgia ser rentável? E ela é mal rentável. Um dos motivos pelo que ela não é bem rentável é o aço. Depois, no aço, você tem que ganhar dinheiro para pagar o ferro, que é deficitário. Então, quando você sai para uma tecnologia que baixa radicalmente o CAPEX, não é radicalmente, mas razoavelmente o OPEX, você está com um universo de possibilidades na tua frente. E a primeira coisa que você começa a se perguntar é dizer, bom, tem mesmo que ter a siderurgia que a gente chama hoje integrada? Sim, integrada é bom, mas por que a siderurgia integrada é integrada? A maioria das pessoas pensa que é bom, mas eu já tenho usa líquido, então faço aço. Um pouco é isso. Mas a grande história está na economia. É porque, se eu não tiver o aço para carregar nas costas do ferro, eu não dou dinheiro, eu não dou lucro. Essa é que é a grande realidade. E quando você olha, então, de uma perspectiva, como o Nassif falou, né, a síndrome de exportar minério, você se pergunta, bom, tá bom, a gente bota minério aqui no Tubarão, em Carajás, para mandar para a Ásia. Um avião desse 250 mil, agora vale ter uns grandes 500, mas vamos falar 250. Um avião de 250 mil, o que ele está levando mesmo? 20 mil toneladas é água, porque de minério você não tira 8% de umidade. 80 mil toneladas é oxigênio para fazer efeito estufa lá no Japão, que já está no vermelho. Mais uma X tonelada de escória. Uau! Por que esse navio está navegando? Porque alguém quer o ferro. Ele não está navegando pela água nem pelo oxigênio. Aí você diz, bom, mas se tiver um jeito econômico de fazer ferro granulado aqui no Porto de Carajás, aí eu vou levar 250 mil toneladas de ferro. Já na logística, você baixa 45%. Minério rico, hein? Se pensar dos australianos, é 50% de porcaria. Você já na logística, você baixa quase 50% do custo. E tudo em cima de uma tecnologia. Se você quiser fazer a mágica com o Iron Making clássico, você não faz. Você não paga. Sempre a velha história, né? Você não está fazendo siderurgia, tem que fazer lucro. E, por outro lado, quando você se coloca face à siderúrgica, você diz, bom, hoje a mineração carrega o minério de ferro, bota na porta e o cara vai ter que fazer aquela via crucis de fazer aquilo virar metal. E depois fazer aquilo virar aço de $2.000 a tonelada. E se você dissesse para ele, escuta, eu te forneço um usa líquido. Quer dizer, do lado da mineração, você tem um puta upgrade, que é você deixa de vender o minério
de 110 hoje, né? Eu brincava com o pessoal da Vale, que eu dizia, bom, a Vale deve mais ao Deng Xiaoping do que ao ONL. Porque o ONL era presidente, né? Porque foi a política do Deng Xiaoping que jogou para cima. Eu sou do tempo, o negócio de ser velho é bom que vocês viram hoje, viu o filme, é a única coisa boa, aliás. Você viu o filme, mas sou do tempo que minério era vendido a $20, $25. O minério disparou em 2001, 2002, quando a China, que é um outro fenômeno que está para ser explicado pelos economistas, né? Como é que um país consegue sair da situação que ele saiu? Eu estava contando aqui para a Fabiana, a primeira vez que eu fui à China, era todo mundo de bicicleta e de azul. A gente tinha a sensação de uma grande fábrica, e que saía todo mundo de macacão. Às 18 horas eu fui andar de bicicleta na Tiananmen, não consegui sair, né? Que era aquela turba, né? Era um problema até para você sair do bolo. Hoje você vai à China, você não acredita. Como é possível? E continua um país comunista. Porque e eu sempre digo, não me impressionam as pontes nem as autoestradas. O que me impressiona é o cinema, artes plásticas. Essa gente está fazendo sim arte moderna. Já tem um chinês botando coisa no Inhotim, aqui em BH. É um fenômeno que está para ser explicado. Mas é um fenômeno que passa pela velocidade com que as coisas estão ocorrendo nesse planeta do século XXI. Então, eu acho que a gente também tem que se dimensionar para isso. E, como eu falei, se a tecnologia tem esse impacto, digamos, na lógica, na racionalidade da cirurgia, e aí pode ser aquele, como é que chama isso? Aquela cordice de pai. Mas eu acho que a autorredução muda o supply chain. Porque na hora que ficar evidente, porque aí é o tal negócio o gigante, ele é imexível até que se mexe. Né? E quando ele se mexe, também ele se mexe rápido. Quer dizer, na hora que ficar claro que você ganha muito dinheiro, se você sair para esse modelo, as coisas vão marchar para esse modelo. E o ato final dessa coisa, né, está sendo nutrido aqui em Pindamonhangaba, dentro da Vivara. E em BH, que nós estamos fazendo um projeto da planta nova, e quando isso se realiza, aí rapidamente também o cenário muda também com uma velocidade muito grande. Bom, o que eu posso dizer? Eu não vim preparado para fazer uma apresentação, porque era simplesmente para tacar pedra na apresentação dos outros. Mas eu ofereci para a Fabiana, ela aceitou, um paper, com tudo isso que eu coloquei, num congresso que houve no ILAFA. Já tem 4 anos esse PowerPoint, mas infelizmente com a parada que a siderurgia, que a economia deu do ano de 2008 para cá, ele infelizmente continua atualizado. Gostaria que não fosse, pelo menos para o resto do mundo, mas para a China está desatualizadíssimo. A China saiu naqueles anos 2008, ela tinha o quê? 200 milhões de capacidade, mais de 600. Né? Quer dizer, como é possível em 25 anos, a gente que ficou impressionado com o milagre japonês dos anos 70, 60 para 70, né? O milagre chinês, ainda pior, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que foi o início do desenvolvimento e quais as resistências que se encontram aí para que essa tecnologia... Olha, é um pouco meio igual, quer dizer, começou, onde é que começou? Começou na PUC, na Casa 21, que é o laboratório da PUC, e começou por um pouco, como eu era professor de siderurgia, e como eu saquei num dado momento que a autorredução podia ser um caminho disruptivo, né, como a gente chama, um breakthrough. Vou dar um detalhezinho da autorredução que pouca gente sabe. A autorredução, o primeiro trabalho de autorredução foi feito no IPT de São Paulo na década de 50, por um professor daqui, que eu tinha uma grande admiração, já é falecido, mas Carlos Dias Broch. O Broch
fez pelota autorredutora, se não me engano, em 59. E publicou, eu era guri, estava começando na siderurgia em 60, 62, e eu vi aquele trabalho e aquilo, sabe, como seed minding, ficou na minha cabeça. Porra, autorredução, por que ninguém fala de autorredução? Quando levamos para o Eliezer, nos anos 80, uma pelota autorredutora, o Eliezer com aquele jeito que você também deve ter conhecido, ele pegou e disse assim: já ouvi falar demais, professor, em autorredução. Vai lá falar com o Zé Armando e com o Paulo Pinheiro, vê o que dá, porque eu não sei o que serve. Né? E realmente, bobagem, mas aquilo foi um kickoff importantíssimo para nós. Porque aí a Vale, como financiadora, e a KM, que ainda existia, se interessaram porque tinham grandes pinos de minério de ferro que não eram vendidos. O pellet feed não era vendido. E nós começamos a trabalhar digamos assim, em contratos de prestação de serviço, fazendo testes, Carajás estava começando, e eu me convenci desse cara, isso é o breakthrough. Mas pode ser breakthrough que seja, em siderurgia isso tem que andar passo a passo. Você tem que ir da bancada para a planta piloto, modelamento. Nós chegamos a fazer isso até com uma certa rapidez, mas aí veio para o Collor, nós montamos a Tecnored em 88 na CIF. O Collor foi quando foi 90, né? E era a fundição Tupi, e tinha 60%. Mas por que a fundição Tupi? Porque a fundição Tupi precisava de ferro. Nós tínhamos acabado, como empresa de engenharia, tínhamos desenvolvido o projeto de converter a unidade da Tupi de Joinville de fittings, né, que estava tudo para plástico, para bloco de motor e peça de automóvel. Imagina, uma fundição de 1.200 toneladas mês, que com um projeto de virar 12 mil, né, de 1 para 10. Isso em termos de fornecimento de metálico era quase que insustentável. Então precisava pensar em alternativa, como é que gera ferro, como é que não gera. Acabou tendo que ser sucata e gusa mesmo, de Cruzeiro, de Minas Gerais. Mas isso gerou um impulso. E como a Tupi tinha um plano, um centro de pesquisa que tinha sido mais ou menos gestado dentro do BNDES, do Juvenal, que você deve ter conhecido. O Juvenal Osório era um diretor do BNDES, que ele agia como os diretores de banco americano, né? Depois, nos Estados Unidos, eu vi o que é um banco. Minha teoria é sempre que o Brasil ainda não tem banco. Nós temos umas coisas que é escrito na porta banco, mas não tem banco, né? Não pode ter, porque tem família que resolve o problema de aplicação com título do governo, então eu vou correr atrás do investidor. Esse maluco aí vai lá para os Estados Unidos. Aí chega nos Estados Unidos e encontra o banco nos Estados Unidos é que gera toda a iniciativa. É inacreditável. O maior especialista de sucata americano é o Peter Marcos. Né? Agora ele está todo dedicado ele era da Penweber. Como é que era? Penweber, ela depois foi comprada pelo Banco da América. Então, esse seed thinking do banco como gerador de iniciativa, o BNDES teve lá atrás, Zé Peluso Ferreira, o Juvenal Osório, aquele povo, e eles puseram na cabeça da Tupi, nos anos 70, hein, que era para desenvolver tecnologia e tal. A Tupi botou um centro de pesquisa lá em Joinville, e com isso, nós trabalhávamos muito com eles, e era uma linha de gerar metal em cubilô e não em forno elétrico, porque fazia pelota, era para derreter em cubilô. E foi aí que surgiu o forno Tecnored, porque o cubilô não era adequado. Mas em 90 veio o plano Collor, a Tupi praticamente ficou numa situação dificílima, veio a famosa coisa Concentrate on the Core Business, eles tiveram que sair, mas a KM estava dentro, a Vale não podia entrar porque era estatal, e nós encontramos um jeito de ficar com a KM, compramos a parte da Tupi, continuamos em Joinville desenvolvendo. E aí fomos para os Estados Unidos com a KM International, foi que nos encontrou parcerias nos Estados Unidos. E com isso ficamos lá. A parceira era a Cargill, no Brasil é suco de laranja e coisa, mas nos Estados Unidos tinham uma mini mill, a Cargill Steel, a North Star Steel,
E não foi nem por isso que eles entraram. Eles entraram porque eles eram, já naquela época, o maior trading de Busa do mundo. Por que que eram? Porque como eles faziam, era o maior trading de cereais, eles estavam com os navios na mão. E quem tinha os navios tinha o frete. Você vê como essas coisas, né, como, especialmente no International Overseas Trading, como a domínio da logística é importante. Bom, então com isso nós começamos a desenvolver, essa planta era para ser no Texas, essa que está dentro lá da coisa, só que nós não contávamos com o Osama Bin Laden, nem com o Alan Greenspan, eu brinco, o Nassif, que foi um combinado de três, basicamente o Alan Greenspan, quando ele fez a política do dólar valorizado, ele tirou a competitividade da siderurgia, quase que por nada, né? Isso quase que você vai bater num outro caso, se você olhar o que aconteceu com a siderurgia no Brasil, né? Que trabalhava historicamente com um dólar desvalorizado, como é que nós vamos dizer isso? Num ambiente favorável internacionalmente, porque as grandes economias asiáticas sempre usaram a taxa de câmbio como fator de competitividade. Estou errado, Nassif? Vai atrás. Eu sou do tempo que o iene valia 325 ienes por $1. Quem é que ganhava do japonês qualquer concorrência pública de fornecer equipamento? E agora, com 100? O que acontece? O Japão teve que migrar, botar suas plantas no Sudeste Asiático, em outros lugares. Você veja o que a própria Alemanha fez logo no pós-guerra, 4,2 marca por dólar toda hora. Não é? E a Coreia não fez diferente. E o Brasil não, o Brasil tem uma vocação de suicida, não tem? É uma vocação suicida. Quando você imagina, primeiro, você faz uma estrutura de imposto que é a pior do mundo. Você diz para o cara que trabalha, você vai trabalhar. Não está olhando que você vai trabalhar. Diz assim, você vai ganhar dinheiro. Então você tem que... Entende? Aí exige uma carga tributária muito pior do que a que os coreanos ou os japoneses tinham lá na década de 70, 80 e depois na década de 90. Isso não mudou. Quando agora você veio mais recentemente para um dólar de 1,6, nós vivemos com esse dólar de 1,6 quanto tempo? 2, 3 anos, pelo menos. Então você impacta de uma maneira gigantesca e você dissolve qualquer fator de competitividade natural, e o Brasil tem vários, né? Não precisa dizer nada, tem o melhor minério do mundo, uma estrutura de fornecimento da Vale e das outras empresas, não era hoje, é muito mais Vale, mas sempre teve a Vale, a KM, o pessoal da Bel Mineira, que tinha mina. O Brasil nunca teve problema de abastecimento de minério de ferro e era barato. Mas quem é que aguenta com a carga tributária e depois com a taxa de câmbio? Mas quando o Alan Greenspan fez isso nos Estados Unidos, a atividade siderúrgica americana, estou falando no ano 2000, 99, 2000, caiu a zero. A nossa Steel Sidercargill é a maior empresa do mundo, segunda ou terceira. Naquela época, né? Ela era Mitsui, o trade. A Cargill Steel, ela representava só 5% do negócio da Cargill, mas dava 10% do lucro. Quer dizer, do lucro era 10%, do total da atividade era só 5%. Veja como a siderurgia era rentável. Na década de 90, hein? Não estou falando do Andrew Carter aqui, não. É década de 90. Então, na verdade, quando isso aconteceu, o nosso financiador teve um sério problema. Quando ocorreu o 11 de setembro, a coisa piorou. E aí, uma série de fatores, nós tivemos que voltar. Essa altura já havia uma grande maturação dentro do BNDES, né? Porque eles sabiam que nós, apesar de tudo, era um 50-50. Nós tínhamos 50%, a Cargill 50%. E nós tínhamos sempre mantido uma perna no Brasil. Inclusive a planta piloto estava em Joinville, nós nunca tiramos a planta piloto de Joinville. O dinheiro vinha de fora, mas a planta piloto era lá, até porque era mais barato rodar uma planta piloto no Brasil, sempre foi.
E lá em Joinville nós conseguimos fazer o scale-up em módulo, uma série de coisas interessantes, mas que não cabe aqui. E que terminou por realmente colocar a posição de que nós podíamos ter um grupo. Esse grupo primeiro foi o da Villares, com os espanhóis, ainda não temos Cidenor, com o banco, que também foi, quando o Cidenor foi comprado pela Gerdau, aí nós tínhamos a Gerdau, depois, em 2008, nós somos campeão de crise. Em 2008 aconteceu tudo que aconteceu com a Gerdau, nós tivemos que remontar outra vez, repaginar toda a montagem. Hoje a Gerdau ainda é stakeholder, a planta de demonstração industrial está dentro da Gerdau, ela tem direito de uso. Lá nos Estados Unidos ficou direito de uso de algumas usinas em Delta, Ohio, lá com a antiga Caju, que ainda guardou alguns investimentos. As mini-mills eles venderam para a Gerdau em 2002, se não me engano, 2003. E nós recompramos, né? Recompramos a Tecnored por $1. Gera até hoje problema no Banco Central, porque tem o fingerprint da lavagem de dinheiro, hein? Uma empresa bota 20 milhões de reais, depois vende por $1, né? Então, é brincadeira. Eu brinco com isso, mas chegou uma carta do Departamento de Fraudes Financeiras. Eu tive que ir para lá com o advogado do BNDES, advogado da Villares, diz, nada disso. Né? Mas Charlie Waterfalls makes uma série de E realmente, depois dessa saga incrível, hoje, com a estrutura Vale, BNDES e ainda com nossa participação, eu acredito que a gente vai demonstrar isso. E em demonstrando, nós vamos ficar. O Narciso fez uma pergunta: o que resiste? Qual foi a grande resistência? Na sexta-feira, eu estava voltando de Pinga com um diretor da Vale, o Rogério Carneiro, que também é diretor do Centro de Tecnologia em BH. E ele, há uns 3 anos antes da Vale entrar, a Vale já estava analisando, mas ele pediu para fazer uma palestra lá em Ouro Preto. E ele pediu, olha, foca no problema das pessoas. E eu me lembro lá nessa palestra, ele disse, olha, átomos, lei, termodinâmica são fáceis, colaboram. É só você conhecer e não pedir para eles fazerem coisa que está fora das leis. Eles são absolutamente dentro da lei. Mas as pessoas não. O problema são as pessoas. E isso vem de tudo quanto é lado. Né? O lado profissional é uma coisa até que a gente compreende. Ele sente, poxa, mas eu que passei 20 anos desenvolvendo conhecimento de alto forno, de repente vem um processo e diz, olha, é tudo diferente. Né? E depois tem uma grande... você vê a diferença, né? No Brasil, eu até conto isso, a diferença cultural. Eu tenho muito contato com o pessoal do MIT, Harvard, ali em Cambridge, Harvard, do MIT. E a gente vê a diferença de cabeça no dedo, né? Você vê... É uma coisa, não é para desanimar, é até uma coisa para saber. O MIT tem um corredor que chama o Infinite Corridor, e eles têm 77 fotografias ali. São 77 prêmios Nobel que saíram dentro daquela instituição. Não é? Ninguém põe um Jeep, tamanho do Land Rover, em Marte, sem uma estrutura, eu digo que é quase cultural. Não pensa que é dinheiro, não pensa que é 1 bilhão e 200 bilhões de dólares que custou aí o Curiosity. Não é isso, não. Se botar 1 bilhão e 200 bilhões de dólares na nossa mão, nós não botamos um Jeep em Marte. Você precisa de mais coisa. Você precisa dessa articulação. Eu diria até que a palavra é generosa. Generosa, de cabeça aberta, de universidade com empresa, de banco. É um desafio mais do que todo cultural. Ele é tudo menos científico. Ele é um desafio de gente. Ele é um desafio de pessoas. De mind forming, de mindset reforming. Né? Eu acho notável, estava contando aqui uma história de umas chinesas num congresso que a gente fez agora, que achavam, elas nunca tinham saído da China, foram aos Estados Unidos, depois saíram, foram à Índia,
e achavam que o Brasil era como a Índia. Quando chegaram aqui, disseram, puxa, o Brasil é igual aos Estados Unidos. Né? Eu brinquei só, se não depender, pensei para mim, né? Mas se não depender do SUS, você fica com essa impressão mesmo. Mas o fato, é até uma piada ótima, que eu não resisto a contar para vocês, mas não é piada. Eu fui dar uma carona para elas, que elas estavam em Copacabana, o simpósio foi em São Conrado, e parei na Lagoa no sinal, a menininha mais nova olhou para cima do Cristo e disse assim, quem é aquela pessoa? É o fundador do Brasil? E eu digo, não, aquele é Cristo. Assim, quem é Cristo? Pô, no rápido ela vai mais longe, mas é só para ver, né? Bom, mas o real é que a estrutura, quer dizer, nos anos 70, Nassif, que é meio da minha idade, é mais novo, esse cara deve ser uns 20 anos mais novo que eu, mas ele deve lembrar que nos anos 70 a gente chamava o grande desenvolvimento do Brasil, imaginem, 7% ao ano durante 14 anos. Foi ou não foi? O Brasil até nos anos 70 era o maior crescimento mundial. E isso gerou, cá para nós, a sexta economia mundial, né? Nós temos que mostrar, né? A gente já tem o que mostrar, apesar de tudo, né? E isso me lembra muito uma piada de um professor de Vanderbilt, que trabalhava ele vinha muito ao Brasil, eu ajudei ele a fazer a tese dele, de pós-doutorado, que era sobre siderurgia no Brasil, nos anos 60 em Nassif. E ele era muito amigo do Mário Henrique Simons, até me apresentou o Mário Henrique, o Henrique foi de Santo Inácio, eu também. Quando entrei no Santo Inácio, o Mário Henrique estava saindo. E ele contou uma piada que estava rolando por lá, que era os 3 milagres. O milagre alemão, o milagre japonês e o milagre brasileiro, né? E ele dizia que o pessoal diz, o milagre alemão é porque é um país que tinha uma estrutura de indústria e tudo lá, todo mundo sabe, imagina, um centro de cultura mundial, destruído pela guerra, mas apareceu o plano Marshall, pronto, está aí o milagre. E o Japão é a mesma coisa, imagina, uma cultura milenar, uma estrutura, disciplina, papapá, explicava o milagre japonês. E o milagre brasileiro, esse é milagre mesmo. Eu acho que essa piada ainda é uma piada que tem sentido. É um milagre. Tá bom? Então, falador tem que fazer break. Né? Não, o que eu quero entender é o seguinte, digamos que essa tecnologia a Vale assuma como vitoriosa. O que muda em termos de estrutura da Vale? Quais os riscos e oportunidades? Olha, a primeira grande coisa que eu aprendi, eu não falo nem de lá no nome Vale, porque Vale tem uma tal implantação. Não, eu compreendo, imagina. Você imagina o que é, você deve ter visto, o Murilo foi posto aí numa saia justa com o pessoal, porque como o preço do minério caiu muito, né, o rédito da Vale, que é o lucro líquido, cai. Então, ela é muito cingida e eu respeito, e é nosso sócio, eu estou daqueles poucos que devem ter posto todo o dinheiro da família, minha família tem todo motivo para me deserdar, porque eu botei todo o dinheiro da família na Tecnored, né? Então, eu como sócio não posso também dizer nada. Ela terá, e eu acredito, eu faço muita fé no poder de racionalidade da Vale, ela poderá fazer um grande avanço, porque não é só ela, a Rio Tinto, a BHP, todas as grandes mineradoras estão envolvidas já há 10 anos com o desenvolvimento de tecnologias para chegar ao metal, para avançar até o metal, para sair do minério e avançar para o metal. Infelizmente ou felizmente, elas escolheram mal as tecnologias. Foram tecnologias complexas, muito, leite fluidizado e coisas, e acaba que o caminho que a Tecnored vem passando está juncado de cadáveres. Sabe aquele que foram morrendo e não chegaram
Mas hoje já há algumas tecnologias que mostram o futuro. Parece incrível dizer que torcer pelos meus concorrentes, mas na verdade você precisa também dos concorrentes, né? Saint-Exupéry contava a história lá dos Tuareg que ficaram danados da vida quando morreu o general da Legião Estrangeira, que era o grande inimigo deles. Você precisa dos seus inimigos, né? Nada melhora mais alguém do que o adversário. Para ter mercado para esse tipo de produtos, tem que ter, na outra ponta, um cliente com a siderurgia, um outro padrão siderúrgico. Olha, não é, porque na verdade o metal líquido que sai do Tecnored é idêntico ao metal líquido que sai do alto forno. Essa é a grande ameaça. Então você não tem que adaptar. Você sabe o que você tem que adaptar? É the way of doing business. Que nos Estados Unidos eles adoram mudar. E no Brasil eles têm medo de mudar. É a estrutura de business, é o tipo de negócio, não é mais, suponha, né, vou fazer aqui um sonho, suponha que a Vale chega para a Gerdau, e eu espero que isso ocorra, né, até no conselho isso vai acontecer, e diz, ó, em vez de você botar o quarto alto forno, eu boto um Tecnored, dou o metal para você, te vendo o metal. Pensa nessa relação. Estamos falando de investimentos de quase $1 bilhão. Você não pode pendurar isso numa situação sellers and buyers, que o cara pega o telefone, que hoje é assim com a pelota, e diz, olha, eu estou com um problema aqui, não sei se eu vou poder vender, cancela aquela compra. Não pode fazer isso. Você terá, olhando lá da Vale, você terá feito um puto investimento. Então, necessariamente, veja como essas coisas são todas transtecnológicas, né? Estão adiante. Você vai ter que mudar o modelo de negócio. Vai ter que ser um modelo de negócio de parceria. Você vai ter que sair. E isso não é nenhuma novidade. No século XXI, o mundo desenvolvido está cheio disso. Talvez não na siderurgia e mineração, que são duas tecnologias, como chama, são dois setores extremamente conservadores, porque muito pesados, né? Mas, veja, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, vai ali em Resende, você vai ver como é que a Volkswagen fez aquela fábrica de caminhões. Ela chamou, e isso eu vi na GM acontecer no projeto Saturno, né? Ela chamou os caras e disse assim, ó, meu caminhão vai ser a tua gôndola. Você vai botar o freio, você vai botar o motor, você vai botar o... E eu monto o caminhão. No que eu vender o caminhão, alguém comprou o teu freio. Não é assim na gôndola do supermercado. O supermercado oferece a gôndola. Então você vê que o grande desafio, na tecnologia está lá também. Tem que fazer com o baixo, tem que fazer com a cogeração, porque nós geramos, é tudo tão parecido, eu costumo dizer, né, até para contaminar melhor as mentes. Eu digo, olha, o Tecnored é só uma super otimização do alto forno, porque também bota em cima, sai embaixo, sai o mesmo metal, sai a mesma escória. É uma super otimização, mas não é uma revolução. E a grande revolução é no modelo de negócio, cultural. É você convencer o japonês, olha, a siderurgia no Japão tem que ser lá no Japão, só que o iron making tem que ser no Brasil. Por quê? Porque nós vamos ficar carregando água, oxigênio. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o ferro aqui, vamos levar para lá, e lá o Tecnored também tem um derretedor, pouca gente sabe, você que é metalurgista sabe, para derreter ferro é barbada, é 1/10 da energia do que para reduzir, para transformar de minério em ferro. Então você, só a economia em frete paga a refusão. E o investimento é quase desprezível com um forninho de ar frio, a coisa mais simples do mundo. Então você continua com a siderurgia no Japão, só que você não precisa fazer o iron making. Quer dizer, a chave é essa divisão, steel making e iron making. O steel making é escravo do mercado, ele tem que estar onde o mercado está. Ninguém vai trazer para o Brasil. Olha, eu sou crítico mesmo dessa questão da placa, do semiproduto. Tudo bem, tá aí a CSA fazendo placa, tudo bem, tem um sentido.
mas o sentido mesmo que tinha era só o Iron Make, porque o Iron Make, o granulado, você carrega granel. Toda a estrutura que está hoje montada aí para carregar minério, carrega o granulado. E você para carregar a chave, placa, caramba. Pega uma placa da largura desse corredor aqui, do comprimento mais ou menos, e bota no navio. Não é? A dificuldade técnica do transporte tem a ver com o custo do transporte. Então, essa visão é um desafio logístico, é um desafio comercial. Você tem que fazer contratos em valor, take or pay, né, como se chama, o take or pay. Você sabe quem inventou o take or pay? Que a gente participa do take or pay sem saber, sem se lembrar? Foi Thomas Edison. Edison, lá atrás. Por quê? Porque, nós vamos investir numa hidrelétrica e se agora os caras dizem, não, eu vou continuar usando aqui o gás. Então ele criou o conceito da demanda. Aliás, dizem que foi o JP Morgan, né? Que era o cérebro por trás dele. E o JP, que conhecia risco, conhecia return, criou a taxa de demanda. Nós pagamos hoje, qualquer siderúrgica hoje paga uma taxa de demanda. O que é a taxa de demanda? Use ou não use para estar ligado na rede, o senhor está pagando. Olha que evolução, não é um compra e venda. Não é como você faz com até com o gás que passa na porta. Se quiser, pega um botijão, se não quiser, não pega. Diferente. Você ali está numa cadeia. O supply chain, cada vez mais, o MIT tem um departamento só de supply chain. Não é? Cada vez mais o que está acontecendo no século XXI é que você deixa de... As relações deixam de ser compra e venda. Há muita coisa assim vai ser compra e venda. Mas nos grandes segmentos, eles passam a ser parcerias, passam a ser alianças estratégicas. E essas alianças estratégicas quase que informalmente já existem. Nós pagamos aqui, mas a luz está acesa, alguém está pagando demanda. Não é? Ninguém... mas eu vou ficar dependendo da Vale. Mas você já depende da Vale. Se a Vale parar de botar minério, não tem do outro lado. Então, na verdade, eu digo que tem que fazer uma certa lavagem cerebral dos conceitos retrógrados que ainda perduram. Você ainda está com um jeito de fazer negócio do século XIX. Sei lá, eu acho que a velha fazenda de café ainda está aí, né? Então, isso muda muito. Isso, eu acho que é um grande desafio. Outra vez, não é a tecnologia. A tecnologia é menos de um ano. Ela está aberta aí para mostrar, demonstrada. Mas aí vai ser o grande desafio. O desafio são pessoas. Hoje, só para a gente fechar essa parte, hoje em que pé que está essa experiência? Essa tecnologia, ela está hoje em estado, porque tem um detalhe que ninguém pode esquecer, o Tecnored é talvez o único projeto que não é escalável, ele não depende de scale-up. O módulo básico, né, é um forno retangular que você aumenta ou diminui em função da produção. Eu brinco dizendo, nós somos que nem linguiça, vende a metro. Então, na verdade, o scale-up que interessa é o do forno. Esse está em teste, nós estamos tirando as dimensões. O que ele está fazendo lá? Está vendo quais foram as bobagens que a gente fez. Que ainda fez na planta piloto. Talvez a primeira vez que saiu da planta piloto um processo escalarizado, porque ele foi testado em verdadeira grandeza, em planta piloto. Não é protótipo, é um forno industrial esse que está lá na Village. É industrial, é tamanho aquilo ali, para botar 2 milhões de toneladas, tanto que a planta que está em projeto agora é de 1.200.000 toneladas. Tá certo? E o que tem? Ela não vai ter diferença de dimensões nenhuma. Fosse um alto forno, você teria, todo o teu frame engineering era outro. O Tecnored não, é uma monótona repetição de ventaneiras. Está em escala de produção, na escala industrial. Não, está. Não, ainda não. Ela está agora, porque o que aconteceu aqui, houve grandes erros de periféricos. Veja você que o bandido vem de um lugar que você não espera, né?
Os periféricos clássicos, não é gás cleaning, é aquecimento. Existem milhares pelo mundo afora. Mas no suprimento houve graves erros e a usina aqui está lutando ainda, já lutou, agora não mais, com os periféricos. Agora está acertando o tamanho do forno. O forno, as dimensões, né? O forno, eu brinco com eles, eu digo, é o único que tem direito constitucional de dar problema, porque é o primeiro do mundo. Os outros não têm esse direito, né? Então nós estamos, a chaminé está pouca, a chaminé está... até ainda tem mais... Não, metal, eu tenho até filme aí, se vocês quiserem, depois eu passo um filme aí para vocês, metal de um lado, escória do outro, já está lá, não tem mais jeito, agora não tem mais jeito, agora vai ter que encarar, não é? E quando encarar, aí tem que encarar, poxa, o que eu vou fazer com isso? Exatamente, aí a questão, são duas coisas. O Tecnored depositou 2 produtos, que não são exatamente iguais ao Gusa, porque nós produzimos com um pouco menos de carbono, podemos produzir com mais, mas houve uma ideia até comercial, porque Gusa tem cota de importação na Europa, etc. Nós criamos o Tecfer, aliás, os outros que diziam, não é a mesma coisa, é praticamente um Gusa granulado com a especificação, não podemos até fazer a especificação do Gusa. O Gusa tem como é que eu vou dizer, uma especificação standard. O Tecfer, ele é um Gusa granulado que é para exportação, quer dizer, é para harvest, se você quiser, essa enorme vantagem logística e essa novidade de botar, e nós vamos começar, eu brinco dizendo, é o sistema Salieri. Nós vamos começar envenenando o alto forno, como ele fez com o Mozart, né? Nós vamos começar envenenando, porque se você botar 30% de Gusa lá do outro lado no alto forno, ele dispara em produtividade, e hoje isso já é uma verdade aceita. O alto forno precisa ter uma carga metalizada, por exemplo. E o que acontece? Quando você tem muito alto forno doente, né, alto forno velho, está produzindo, você amplia um e desliga aquele. Então você vai progressivamente. Então a estratégia do Tecfer é mais ou menos essa. E o Liquifer é diferente. O Liquifer não é para viajar, porque, poxa, metal líquido a 1350, você tem que botar a planta encostada onde existe o corpo, não é? Você brinca. Você tá, não, até a China é muito longe. Mas você está brincando? Olha, o Mittal, a ArcelorMittal, comprou uma usina da Thyssen agora faz uns 10 anos, e a usina não tinha, estava desequilibrada em metal. Então, no contrato, por 10 anos, a Thyssen se comprometeu a mandar 100 quilômetros, um torpedo, você já viu torpedo? Torpedo 100 quilômetros por dentro do Ruhr, levando metal líquido para a usina da Mittal. Aqui em BH, se você for lá agora, tem um alto forno em Betim, que enche uma panela de líquido em caminhão, é uma plataforma feita pela Randon, né? Montaram direitinho, anda 22 quilômetros pela Fernão Dias para chegar em Contagem, na fundição da Fiat em Betim, jogar metal líquido. Até o site brasileiro do Guarulhos, o site dessa empresa, chama-se Metal Cider, né? É um buzeiro, mas um buzeiro de alto nível. Você entra no site, está assim, vendas de Gusa, ali tem um clique sólido, e embaixo, líquido. E você pode querer líquido, né? Quer dizer, apesar de ser uma coisa nova, não é um sete de cabeça, né? Tá, ó, vai ali a Santa Cruz, a Vale Sul, né? Como é que chama agora a Vale Sul? Já não me lembro, mas a Vale Sul é enchendo caminhão de coisa de material líquido. Quer dizer, você vê essa combinação de tecnologia nova com new business, new ways of doing business. E isso foi talvez a grande herança dos americanos. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, aí você vê tudo diferente, né? Bom, como o Marcos está comentando, há 2 anos atrás eu era gerente industrial numa empresa em Taubaté e, de fato, nós fazíamos isso com alumínio.
nós comprávamos alumínio líquido e livramos um forno que tinha um problema de manutenção. Então, existe uma revolução no mercado de trabalho, na verdade, com essas tecnologias novas que tem de compra e venda de aço, que está eliminando etapas do processo produtivo. E isso, a melhor forma de você ganhar produtividade, de fato, é eliminar etapas. O que o Marcos está comentando da redução, e eu fico muito feliz sabendo que o Brasil está de ponta num processo de desenvolvimento como esse, e de fato isso é muito revolucionário, né? Em questão de trabalho, embora você tenha comentado muito sabiamente, mudar toda a cultura, isso é muito complexo. Só entender uma coisa. A gente tem um dos pontos aí é essa questão de como você convence aí clientes da Lenmar a aceitar essa tecnologia. No caso brasileiro, a implantação disso na siderurgia brasileira, que pé que está? Olha, nós estamos fazendo hoje, acho que isso não vai ser nada eu dizer isso, até porque também sou sócio, mas não pode ser assim. No caso brasileiro, o que nós estamos procurando é botar uma primeira planta, que é de 300 toneladas, que é idêntica à que ia surgir no Texas, fornecendo metal líquido para uma siderúrgica. Isso é o primeiro ponto que vai abrir os olhos para a coisa. E isso nós estamos analisando fazer no Porto, para poder você ter também uma parceria de alguma maneira, que a primeira etapa dessa planta é 300, a segunda etapa é 1.200.000. Então, ela certamente ela vai ter que ter um efeito de demonstração de novo negócio, e aí há várias coisas cozinhadas, né? De arranjar realmente um parceiro, porque é assim que as coisas funcionam, e começar essa empresa, que deverá ser uma empresa diferente da Vale. Ela vai criar uma empresa de metal, e essa empresa, com essa siderúrgica, avançarem no conhecimento mais aprofundado do alto forno operado com carga metalizada. Ou aquela brincadeira que eu falei do envenenamento progressivo. E isso tudo vai demandar um grau de mobilidade, como é que eu chamo isso? De parceria, que tem uma grande vantagem no momento de hoje. Primeiro, a mineração está mais sóbria. Ninguém fala nada para ninguém da Vale. A mineração viveu um grande pileque. Verdade? Você imagina, nós somos. Podia acontecer conosco. Eu vi acontecer com o Dudu de Madureira. Não lembra daquele cara que ganhou? Lembro. Jogou tudo fora em Jogou tudo fora em pouco tempo. Não vai ser o caso da mineração. Você imagina uma atividade que batalhava 2, 3 dólares, era um ganho fantástico, e que de repente, por efeito do crescimento chinês, não foi outro. Você teve um desenvolvimento do preço que decolou de 30 dólares a tonelada para 180 dólares a tonelada. Você, obviamente, na cabeça de todos os administradores, você passa a focar e diz, o negócio é minério, não há nada mais. Mas aí, graças a Deus, como o pileques passam, você hoje está numa fase de reajuste. Eu não sou doido de fazer previsão. O Martins me mata, porque aí entram todas as operadoras, né? Eu acho que a Vale vai ter uma rentabilidade assegurada para frente, até porque a China vai ter um crescimento assegurado. Só, tudo que aconteceu foram só 200 milhões de chineses que mudaram da classe, mudaram da pobreza. Então ainda tem muito chinês para sair. Médio e longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai continuar com o milagre chinês devidamente explicado, não é nenhum milagre. E com isso também acredito que a Vale é uma das melhores apostas de rentabilidade que você pode ter. Mas a visão
de que você precisa agregar valor, e aí, Nassif falou isso na introdução, né? Se livrar da síndrome da exportação do minério, hoje está no mundo. A Cleveland Cliffs está fazendo isso, a BHP está fazendo isso, a Rio Tinto está fazendo isso, a Vale está fazendo isso. Então, quando todos começam a avançar nesse sentido, é claro, eu não sei dizer como tudo vai se passar, né? Mas é mais ou menos assim que a gente está levando. Marco, se você me permite, você também, falando daquilo que eu tenho um pouco mais de propriedade para comentar, que é o comércio do metal líquido. É uma coisa inovadora. Tem uns 2, 3 anos, é uma parte daquilo que o Marco está comentando. A primeira vez que eu vi isso, alguém fornecendo, eu falei assim, mas como? Né? Como é que você faz? Eu quero entender como é que você faz. E entendendo os processamentos, e também sendo da área do metal, a gente começa a entender a revolução disso, os ganhos. Os ganhos são que você, com um calor só, você pula um processo produtivo. Claro. Geralmente você funde, usa o calor, gasta energia, compra sólido, refunde de novo, gasta calor, gasta energia de novo. Então, isso faz com que você tenha ganhos financeiros e façam ter a viabilidade econômica para alguns processos e ganho de capacidade de competição. Então, isso está maturando no mercado. Ainda é novo, não é uma coisa assim que está muito claro para todo mundo. Eu comprei alumínio, né, líquido, mas quando eu vi Gusa, vende-se Gusa também, quer dizer, na verdade, líquido, eu falei, bom, agora o calor é maior, o transporte é maior, mas se conseguiu com alumínio, certamente se consegue isso com os demais. Então isso é uma coisa nova. Então, deixa eu entender uma coisa. Você falou que você pode transportar por qualquer navio graneleiro. Não o Gusa, não o líquido. Não o líquido, o granulado. Só tem o líquido granular. Não. O líquido, então, para exportação? O líquido não é para exportação. O líquido é para over the fence. O líquido é over the fence. O líquido você tem que ter um modelo de negócio sustentável, você encosta na siderurgia e oferece a ela o metal líquido. Mas esse é over the fence. Você tem um campo de ação que É claro. E não, se você vai começar o jogo, então já vai botar a planta encostada na cerca de um cliente. Isso é natural. O oxigênio deu esse exemplo, né? Antigamente a gente comprava oxigênio, hoje a fábrica de oxigênio ele encosta em você e te fornece over the fence. O oxigênio talvez seja o melhor exemplo disso. E a própria siderúrgica não investe mais no oxigênio, né? Porque a essência, né, Nassif, é você investir no teu core business. Qual é o core business da siderurgia? É o aço. Eu fiquei horrorizado nos últimos poucos anos, aliás, essa apresentação que eu fiz em Lafa, estava começando a tendência de por que o preço tinha subido, e isso tem uns e-mails, uns PowerPoints aí, que eu mostro isso. O minério subiu, mas foi a subida de preço do minério que corrigiu a rentabilidade da siderurgia. Tendo que absorver o novo preço do minério, os caras tiraram o bumbum da cadeira e foram vender e veja o que aconteceu, você resolveu o problema da siderurgia até 2008. 2008 para cá mudou a situação. Mas então, na verdade, o retrofluxo, a siderurgia começar a comprar mina, eu brinco até nessa coisa, isso é um modelo do século XIX. Que o Andrew Carnegie pensasse nisso, tudo bem, mas você, o teu business é coisa, você nunca correu o risco de abastecimento. O Martins gosta de dizer isso, nunca houve um cliente da Vale que disse que a minha usina parou porque a Vale não entregou minério. Quer dizer, é um negócio que tem uma cadeia de suprimento azeitada. As duas ferrovias, Carajás e MRS, são um padrão mundial, não é? Os navios são os maiores do mundo, e não é só a Vale, a Rio Tinto, a BHP, todas elas com extrema pontualidade. Ora,
Ah, mas é porque subiu muito. Sim. E o que você vai fazer? Vai acreditar que as costas? Ah, brincadeira. Porque na hora de botar lá qual é o custo do teu aço, tem que dizer, ó, o minério é para 140. Porque se parar um dia a tua siderúrgica, você vende, não vai vender a 40, né? Nem a 30, que é o teu custo de fabricação. Né? Então, de certa maneira, quase que isso tudo que eu estou falando, que eu falava em 2008, eu tive o desprazer de ver andar para trás. Hoje aí você está vendo, siderurgia comprando minério, comprando mina, no século XIX. Eu estou falando do século XXI, você está correndo para o século XIX. Quer dizer, aí entra um pouco também a indução da estratégia. Né? Quer dizer, aí é que eu acho que tem que começar, e essas coisas a gente conhece, né? Isso é um pouco da psicologia da empresa e de governo, essas coisas, se começar a ver um sentido de estratégia, né? E umas cabeças nos centros de estudo estratégico, de fazer o pessoal sentar na mesa e negociar, e dizer, para lá, não é como é a tua solução. Então, mas pensando em termos de plano de negócios aí, qual que é o estudo que vocês fizeram, qual é o ganho de competitividade, assim, da implantação desse modelo de uma siderúrgica? Isso claramente, agora você entrou na área vermelha. Eu não posso dizer, mas uma coisa eu te digo que eu sou capaz de provar que não é só uma oportunidade de aumentar valor para a mineração, não. É uma grande chance de recuperar a produtividade perdida. Esse é o EBITDA lá em cima. Sabe quem me ensinou a fazer EBITDA? O Luiz Vilares, o doutor Luiz Dumont Vilares. Eu era muito novo e comecei a fazer estudo para ele. Ele disse, olha, eu acho que eu já dava aula na PUC, mas ele me disse, olha, para mim o negócio é o seguinte, é faturamento menos custo dividido por investimento. Se isso aqui não der acima de 35%, 40%, eu nem gasto tempo de contratar viabilidade. Isso são dessas coisas, né? Então, EBITDAs são altamente positivos. Diga. Não, diga. Por favor, me corrija se eu tiver entendido errado. Mas tentando entrar na pergunta do Nassif, no mínimo, se você exportar o produto pronto, a eficiência pela redução ela é bem maior do que a privatização do minério. Ah, claro. Então, eu não sei qual é o negócio de venda, se vai colocar um forno a cada lugar e fazer um negócio dessa forma, ou fazer aqui e exportar isso para fora. A eficiência é tão grande que, digamos assim, se eu precisava de tantos navios para abastecer determinada unidade compradora, eu vou precisar de muito menos. De 30. Exatamente. Pensa na ferrovia. Os estoques também serão muito menores. Na verdade, funciona a eficiência do produto sendo transportado, ela é muito Então, no transporte, qual que é essa eficiência? De 1 para 3? Não, é de 1 para 2, né? Quer dizer, é de 66%. No caso da Vale de minério líquido, você diminui 40% do custo de transporte. Eu fiz, não sei se vai dar tempo, mas eu voltei ao México agora, em dezembro do ano passado, está fazendo um ano, com a continuação desse PowerPoint aí, em que eu quantifiquei as coisas. Para você ter uma ideia, todo mundo diz que minério é baratinho de fazer, não é nada, minério tem investimento gigantesco. O velho Eliezer dizia, minério na mina não vale nada, minério começa a valer depois no porto. Então você pensa o seguinte, você tem que ter um senhor investimento de mina, depois concentração, que hoje já não tem mais o minério que Deus botou aí com 60%, pensando mundialmente, nós estamos hoje britando o minério de 40% para chegar a um concentrado de 60, 66 e 62. A Vale tem o Carajás que Deus colocou para nós, que tem 65, 66 in natura. Mas o resto do mundo não é assim. E a própria Vale tem muito minério, vai ver o que tem de Itabirito. Itabirito de Conceição da Vale vem com 40%. Né? Samarco sai de um 42%. Né? Então você tem investimento na mina,
é de mais ou menos $60 tonelada. Tem um investimento na concentração de um X, você moe e tal, aí chega lá, depois tem um investimento do mineroduto de 400 quilômetros, porque se não for mineroduto é ainda mais caro, pensa que é uma ferrovia com uma pinha, com um vagão, blá blá blá, para voltar vazio, melhor o mineroduto por fino. Depois do investimento no porto, quando você soma isso tudo, você está com mais ou menos $600 por tonelada de ferro contido. E o teu produto vale agora $120. Agora, ora, se você acrescer a esses $600, 300, vou exagerar, por um Tecnored, você aumentou 50%. Você vai ter um investimento de 800 e pouco, quase $900. Mas tem o custo de se colocar Sim. o carbono dentro da Sim, pedra que é o minério. mas quanto é o valor? Isso, então. E quanto é o valor? É o que se paga. Aí o valor vai para 420. Quer dizer, você com 50% ou menos, 30 e poucos por cento de acréscimo no investimento, você triplica o valor do minério de ferro. Ou seja, você hoje tem condições de botar número nisso que o Nassif falou da síndrome, né? Como é? Que ninguém vai correr atrás só pelos olhos. A equação econômica de você fazer o metal, o ferro, junto aos portos ou às minas, e exportar para reduzir nos altos fornos remotos, isso é válido para a Coreia, para a China, para o Japão, para lugares que estão longe do minério. Não é? Está aí, essa equação está aí. Não é? Não quer dizer que é só porque tem equação, não, aí entra a competência, né? Você dá para mim como é que é o nome desse carro do Vettel? Ele bota no carro do Vettel, eu chamo em último, garanto a você. Né? Quer dizer, não é só ter o carro, tens o carro, tem tudo, mas tem que ter, performance, é você saber fazer. Mas muito bem, o número é esse. É você sair de uma faixa de 120 para uma faixa de 400 e tanto. Não é? Isso do granulado, porque no líquido, o valor do líquido é quase $600, não é? Porque quem compra está comprando energia, está comprando performance do forno, o valor em use, value in use, que é gigantesco, é muito maior que o da pelota e de outros. Mas você não pode botar a pelota. É uma coisa engraçada, eu conto sempre isso. Quando a Vale desenvolveu a pelota, nos anos 70, isso é outra coisa que a Vale fez, que ninguém fazia, não se fazia pelota de hematita. A pelota era de magnetita lá, que essa marca veio da Marcona, né? Que tinha magnetita no Peru. A Vale rompeu isso contratando tecnologia com a Lurg. E a Lurg fez e disse, aprendi, tem que botar carvão dentro da coisa, fazer isso, fazer aquilo, e tirou-se uma tecnologia de hematita. Depois ganhou o mundo. Mas a Vale então botou. Quando deu certo, a primeira pelotização, estou falando dos anos 60, deve ter sido de 68 para 70, eu por acaso, a minha empresa, a Tecnometal, nós éramos supervisores da construção, no contrato com o BID. O que o Eliezer fez? Ele botou os resultados debaixo do braço, foi para o Japão, para a Itália, para a Espanha, para a Coreia, e em 5 anos, menos até, em 3 anos ou 4, em Ponta do Tubarão você tinha Nipponbras, Hispanobras e tal, estão lá até hoje. O que eram? Take-or-pay, eram grandes negócios. E o que fazia a pelota? Fazia a pelota exatamente o que o granulado vai fazer, aumentava a produtividade, diminuiu o coke rate dos altos fornos. Entende? Quer dizer, quase que isso é tem aquela história da tragédia anunciada, quase que isso aí já ocorreu. Tem que lembrar disso, tem que fazer agora em vez da pelota de 66% de ferro, vamos fazer com 98%, tá certo? 97% de ferro. Quer dizer, não, agora, tem que ter cuidado também, né? Por que tem que ser contratos take-or-pay? Tem que ser contratos take-or-pay, porque senão você põe o próprio negócio de pelota. Por que não pode ser um negócio na base do mercado mundial de Gusa? Porque nós estamos falando em volumes muito superiores ao mercado mundial de Gusa. O Gusa acaba valendo menos que o minério, né? Então isso aí
Esse é o pedaço, o marketing é o pedaço business, que é fundamental. É aí que você faz. E eu hoje, né, estou pensando agora, semana passada, lá em Queda, só numa reunião, eu estava dizendo, ó, a única coisa que não pode faltar aqui é dinheiro. Porque, não, nasci sabe disso. Qual é a situação hoje dos Estados Unidos? Você chega nos Estados Unidos assim, I have an idea, não é? Não tem projeto, tem dinheiro para burro. Outro dia eu estava vendo, não sei quem foi que me disse isso, o governo alemão lançou, não sei o valor exatamente, falou grande de títulos do governo alemão. E sabe qual era a remuneração que eles ofereceram? Venderam tudo. 0,5% negativo. Quer dizer, você bota 100 euros e obtém de volta 95 euros. Você soube disso? O que quer dizer isso? Quer dizer, porra, uma quantidade tão grande de recursos e não tem onde colocar. Se os bancos brasileiros fossem bancos, não são, eles já estavam com o juro. Mas por quê? Porque eles ainda têm um grande volante de ORTN. Não existe ORTN? Não, né? Não. Mas foi ela. Você lembra? Na hora que entrou a RTN, o cara olhou e disse, o que é que eu vou me endividar com o Jorge Guedal? E, né? Pra quê? Eu resolvo todo o meu problema de aplicação comprando título do governo. Isso, esse veneno, e ele não existe no resto do mundo, né? Em dado momento, foi 2007, 2008, eu tive que fazer uma conferência também, não sobre siderurgia, mas sobre a minha parte de business, e eu comparei. No Chile, a carteira dos bancos, 4% é título público. No Chile. Nos Estados Unidos, 60% é carteira hipotecária. Carteira hipotecária, ou seja, isso depende enormemente do mercado. Eu brincava muito com o pessoal do Unibanco, né? O grande parte foi meu aluno. E eu dizia, olha, quando eu vejo uma favela, sabe de que eu me lembro? Não, de que? Eu me lembro da carteira hipotecária do Unibanco. A carteira hipotecária do Unibanco era só para os funcionários do Unibanco. É por isso. Esse cara não é cidadão para entrar numa agência e assinar um contrato de 30 anos, que hoje está aparecendo, né? Minha Casa Minha Vida, essa coisa. O que ele faz? Ele mete-se num cantinho lá e em 30 anos ele faz uma casa. Quem conheceu a Rocinha dos anos 60 e hoje, eu acho que aquilo nem favela não é, né? É outra coisa. Um pavãozinho, imagina. Mas foram 30 anos, gente. Que tal se ele ganhasse um crédito de 30 anos para fazer uma casa agora com engenharia, com arquitetura, com urbanismo, com área de lazer, né? Quer dizer, você veja como essa distorção do sistema financeiro, como isso aí bate lá para trás, né? Vai adiante. Eu tenho menos problemas com os financistas que tem com os mineradores, eu posso ter a língua mais solta. Bom, Marcos, muito obrigado pela apresentação. Acho que vai dar um bom tema aí para te agitar nas discussões futuras aí. E a gente vai agora pegar a apresentação da Heloísa e depois completamos aí a... Ficou aqui ou não? Posso ficar aqui? Bora? Heloísa.